Estudo do ponto. Como é que funciona isso? Olha só, nós temos, o gráfico cartesiano, informando aqui o IR2. O que seria IR2? Seria onde você tem dois valores, tanto y quanto x, aonde você vai ter pontos que você deve marcar dentro do plano cartesiano. Olha só, preste atenção. Verifica que você tem, por exemplo, a reta de x cortando com a reta de y, onde você tem um ponto de origem, que é chamado ponto de origem, ponto 0, 0. Tanto 0 para x, quanto 0 para y. E olha só, digamos que você tem um ponto P qualquer dentro desse segmento, onde é definido pelos pontos x0 e y0, onde você tem x0 aqui nessa reta, e aí você vai e marca em cima da reta de x, ok? E também o y0 que você marca na reta de y. Logo, o ponto P, ele é definido pelo ponto x0 e y0, ok? E também a gente tem que saber o seguinte: o plano de x é chamado plano das abscissas e y chamada de ordenada. Imagina que você tem um armário na sua casa, onde você coloca as suas roupas. Se elas estão em pé, elas estão ordenadas, que aí me lembra dessa reta de y ali dentro do plano cartesiano. E também, olha só, você conta sempre os quadrantes da direita, para a esquerda, no sentido anti-horário, ok? Ó, direita para esquerda, correto? Logo você tem o quadrante, Primeiro aqui é o quadrante ímpar, o primeiro quadrante. O segundo quadrante sendo o quadrante par. Terceiro quadrante sendo o quadrante ímpar. E quarto quadrante sendo o quadrante par. E assim, dentro do plano cartesiano, você vai ter ali a definição relativa a essa situação. Mas olha só, nós temos algumas relações, dos pontos dentro do plano cartesiano, que é o seguinte: primeiramente, ponto médio, Você, por exemplo, tem o ponto x1, y1, x2, y2, que a gente pode chamar de ponto A e B, e esse sendo o ponto médio do segmento. E aí você fala assim: professor, como é que eu defino o ponto médio desse segmento? Porque eu tenho ponto x1, y1, eu tenho ponto x2, y2. O que você vai fazer para definir o ponto médio dessa situação? Em relação a y, eu somo y2 com y1 e divido por 2. Em relação a x, eu somo x2 com x1 e divido por 2. E assim eu descubro o ponto médio dentro desse segmento. Também em relação ao baricentro, quando eu tenho três pontos dentro do plano cartesiano que definem, nesse caso, um triângulo, o que eu posso fazer para achar o baricentro? Primeiro, eu preciso ter 3 pontos, como você pode visualizar: XA, YA, XB, YB e XC, YC, que são os pontos dentro do plano cartesiano, conforme eu demonstrei, ok? E aí, o que você vai ter aqui? Você vai ter XA mais XB mais XC. Como é baricentro e são 3 medidas, você divide por 3 dentro dessa situação. Se você quiser saber o Y, o baricentro de Y, você vai ter YA, YB, YB, YC, quero dizer, dividido por 3.
é necessário que você tenha 3 medidas, né, dentro do ponto aqui, para poder conseguir calcular em relação a x e o y também. E aí, quando você define o xg e o yg, você vai definir o baricentro dessa situação, compreendeu? Então, você calcula desta forma, que não é difícil, não é impossível, você consegue definir tranquilamente, ok? Agora, se você estiver trabalhando com condição de alinhamento de 3 pontos, olha só, como é que a gente pode definir e dizer, né, que dentro do plano cartesiano você tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Como é que eu defino dentro dessa situação se esses 3 pontos A, B e C estão alinhados? Como é que eu faço isso? Você tem x1, y1, x2, y2, x3, y3. Você aprende de forma diferente lá no ensino médio, trabalhando, né, com determinante, certo? Mas você pode trabalhar da forma vetorial. Como é que funciona isso? x1, y1, x2, y2, x3, y3, x1, y1. Eu defino aqui o y1 e repito a primeira linha. E aí eu trabalho, né, como se fosse uma determinante. Negativo para a esquerda, né? Positivo para a direita. Aí você tem mais aqui. E a mesma coisa, mais. E aí eu trabalho com as diagonais dessa forma, como eu calcularia com determinantes, ok? Compreendeu? Presta bastante atenção para você não perder o foco. E assim eu consigo definir se o valor que eu calcular for igual a 0, significa que os 3 pontos A, B e C fazem parte da mesma reta, se eu encontrar 0 igual a 0. Agora, se eu encontrar um valor diferente de 0, significa que esses 3 pontos não estão alinhados como é para ser. Então, eu posso trabalhar dessa forma, conforme você está vendo dentro dessa definição, ok? Agora, por fim, você tem a distância entre 2 pontos dentro do plano cartesiano. E aí, o que eu faço? Olha só, você tem o ponto x1, y1, você tem o ponto x2, y2. E aí, como é que eu faço para definir a distância de A para B dentro dessa situação? Eu vou fazer assim, ó, distância AB, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Ao calcular esse valor, eu encontro a distância entre os pontos dados nessa reta. Compreendeu? Entendeu? E assim eu consigo definir tranquilamente essa relação, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, dar aquele like, comenta o vídeo para o próximo assunto das aulas que você deseja ver aqui. Nós estaremos fazendo, no caso eu, né? Vou estar fazendo para você uma revisão dessa matéria, explicando cada um por exercícios. Olha que beleza! Então fique ligado, fique ligada para a próxima aula que estarei fazendo aqui no canal. Toda semana, a partir das 7 horas, né, eu vou estar postando aí para você poder assistir. Então fique ligado nas notificações, ative o sininho, compartilhe esse vídeo na rede social e aguardo você na próxima aula, tá certo? Um grande abraço e muito obrigado e valeu! Tamo junto!